E aí, meu povo? Hoje esse vídeo promete, porque eu tô olhando ali, ele deu 4 páginas de roteiro. Você tá entendendo o que é isso, gente? 4 páginas de roteiro. Uau! Então, já prepara aí. Eu não sei o tamanho que esse vídeo vai ficar, mas provavelmente vai ser longo. Então, gente, já só falando aí, gente, dá trabalho fazer esses roteiros, gravar e editar. Então, já deixa seu joinha no vídeo, se inscreve no canal. Se você participa de algum grupo no Facebook, no WhatsApp ou, sei lá, no Twitter. Não grupo, mas se você tem um Twitter, compartilha esses vídeos de Trono de Vidro lá, tá? Ajuda aí a divulgar o canal e ajuda a crescer o canal, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Se vocês gostam desse canal, compartilha com os amiguinhos, tá bom? Se você conhece alguém que lê os livros e ainda não conhece essa pessoa que sou eu e esses meus vídeos, compartilha com esse seu amiguinho também. Joga lá no seu feed do Facebook, tá bom? No seu grupo lá do Facebook que você participa de Trono de Vidro, tá? Joga tudo, vai jogando. Então bora falar sobre a Grande Guerra. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e bora começar a falar sobre isso. A Grande Guerra foi a guerra que reuniu todo mundo dos livros, né? É a guerra onde aconteceu em Terra-Sen e é a última guerra do livro, que foi, ó, da metade do livro até pra lá foi só essa guerra. Terra-Sen era o farol que reunia toda essa galera, né? Todo esse exército. Terra-Sen era o ponto de encontro dessa galera, que reuniu os assassinos silenciosos, as 13, o continente, o Cagnato, né? O pessoal do continente sul, os soldados de Anielle. Quem mais, gente? Os Mercilianos, é assim que fala o nome daquela galerinha ali do Rolf, né? E por aí vai. Tem gente de lá de Wendling. Tem um povo que já tinha sumido, que monta nos lobos. Então é uma galera assim tenebrosa que tava ali. Então bora falar sobre como que sucedeu esta guerra, meu povo. Então tava uma galera reunida para combater Awan. Que o exército de Erawan era praticamente o continente de Erileia inteiro, porque ele saiu conquistando Erileia nos últimos 10 anos. Então o exército dele era muito grande, né? E durante a guerra, o Erawan brincava muito com os exércitos aliados de Terra-Sen, porque ele fazia pequenas batalhas para poder ir diminuindo o número de Terra-Sen e como ele tinha bastante número de soldados, aquilo ali para ele era fichinha. Teve uma batalha no norte de Terra-Sen, onde foi suado, mas o general Aedio conseguiu ali vencer aquela batalha contra aquela pequena parte do exército de Erawan. Então, convencido dessa vitória, o Aedion comete seu primeiro erro nessa batalha, que foi deixar essa vitória subir a cabeça. Ele estava certo de que se ele pegasse e reunisse ali parte do exército e partisse para o sul, eles conseguiriam impedir que o exército de Erawan subisse até Orint, que era onde estava ali a galerinha que não podia lutar, que era a galera que estava ali escondida. Então ele se rebela ali junto com alguns líderes de guerra e foge com o exército, ao contrário do que os lords de Terra-Sen mandaram eles fazer, que era voltar para Terra-Sen. Então eles vai contra isso e parte para o sul, que aí foi o erro de Erawan. De Erawan não, de Aedion. Outro ataque que Erawan orquestrou ali durante essa guerra foi um ataque a Anielle, a cidade do Shao. A sorte do pessoal dessa cidade era que os soldados do continente sul, o exército do continente sul estava ali pelaquela região. E 2 montadores de Hawkins, Sartak e Neslin estavam fazendo ali uma patrulha por ali, onde eles conseguiram interceptar um soldado de Erawan e ali eles descobriram sobre o ataque a Anielle. O Shao, ele logo convenceu os príncipes do Caganato a pegar esse exército e rumar e partir para Anielle para ajudar a sua cidade, o que na minha opinião
foi não foi bacana, não foi legal, não foi lógico, sabe? Salvar uma cidade ali, gastar soldados ali, matar gente ali, no futuro acabar que esse número que você perdeu ali embaixo fazer falta lá em cima. Mas eles partiram ali para Anielle e depois de uma semana eles conseguiram chegar à cidade e fazer o orquestrar. Eu tô adorando falar orquestrar, vocês perceberam, né? E conseguiram ali preparar uma linha de defesa para a cidade contra aqueles 10 mil soldados que Erawan tinha mandado para Anielle. Aquele primeiro ataque no norte de Terra Sen, se não me engano, também tinham 10 mil soldados. Então, de 10 em 10, o Erawan saía destruindo e saqueando as cidades. E esse número para ele era assim, sabe, fichinha, como eu falei. Era nada comparado ao exército que ele tinha. O que o pessoal ali de Anielle também não contava era com a chegada de um grupinho que tinha acabado de chegar no continente, que eles estavam acabados de voltar de Wendling, que era Aylin, Howard, Elide, Ferens, Lorcan e Gavriel. Esse povinho chegou ali para poder ajudar o exército de Anielle contra os Vogs. Então os soldados Vogs, chamar assim de soldados Vogs para não misturar, falar soldados de Terra Sen, soldados Vogs, então falar Vogs e os soldados. Soldados vocês sabem que é de Terra Sen, os Vogs é o exército de Erawan, beleza? Apesar de não ter só Vog no exército de Erawan, mas vocês entenderam. Bom, então assim que os Vogs chegaram na cidade, o pau começou a quebrar, né? O porradaria para um lado, para o outro, aquele pau quebrado, aquela guerra arrumada, né? Que a gente gosta de ler e ver também. Gostaria muito dessa série na televisão, meu. Oh, meu Deus. Abençoa aí que esse trem sai do papel. Então, a batalha ali no chão já tava assim, caminhando ali pra vitória de Anielle, como foi lá em Terra Sen. O povo tava conseguindo ali combater o exército de Erawan, os soldados Vogs, mas o que eles não contavam era a armadilha que esses soldados tinham feito. Ali ao redor de Anielle tinha uma barragem, tinha uma represa. E então, enquanto uns ali lutavam no chão ali junto com a galera, os soldados de Anielle, outros foram para essa barragem, para essa represa, a tentar destruir ela para sair água varrendo ali, porque o que é 10 mil soldados comparado ao número grande de soldados que Erawan tinha, era nada. Na verdade, esse sacrifício de soldados Vogs do Erawan, se aquilo tivesse acontecido, iria beneficiar Erawan, porque ia ser menos um exército aliado à Terra Sen, que era o exército de Anielle. Então, os Hooks que estavam ali em cima novamente, Sartaq e Nesryn, viram aquela estratégia ali e conseguiram impedir os Vogs que estavam ali na represa de estourar ela de uma vez, mas eles danificaram muito ela. Então, assim que o pessoal soube da notícia, houve a retirada, né? O pau já tinha quebrado, eles já tinham praticamente vencido os Vogs ali. Então eles teve que voltar para a cidade, porque os muros da cidade era a única coisa que impediria eles de morrer, porque o campo aberto não tinha onde se esconder. Então os muros da cidade ia dar para dar uma escondida ali, só que eles também não sabiam se aqueles muros da cidade iriam aguentar a pressão da água 100%, mas era uma chance que eles tinham. Então quem estava mais perto da cidade conseguiu correr, conseguiu fugir para dentro, mas tinha muito soldado machucado lá no campo de batalha. Tinha muita gente que estava do outro lado do campo que não conseguiria chegar até a cidade. Eles perderiam muito em número de soldados ali naquele momento, se a água saísse varrendo todos eles para lá. Um do grupinho da Aylin que estava ali também era o Lorcan. Ele também estava ali naquele campo de batalha ferido, até que Elide resolveu ir lá buscar ele, né? Mas também não ia conseguir voltar, não. Mas aí, o que acontece, meu povo? Entra a Aylin, nossa querida e amada Aylin. Então a Aylin foi ali porque ela precisava salvar esse exército, porque era o exército que ia contribuir com ela lá em Terra Sen. Então ela ali, ela estava reprimindo, ela estava contraindo o poder dela de fogo nos últimos 3 meses.
né, que ela iria. Esse poder que ela estava reunindo era destinado a uma pessoa. Mas só que naquele momento ela viu que ela precisava let it go, deixar ir e salvar aquele exército ali que iria fazer falta no futuro. Então, quando a represa se rompeu, a Aileen criou um grande muro de fogo, muro longo e largo, grosso. Que horror! Ó, a mente poluída de vocês. Que eu tô falando de vocês, né? Era tão quente, mas tão poderoso, que na hora que a água se chocou contra esse muro, ela automaticamente se transformou em vapor. A água não conseguia penetrar nas chamas, ela se transformava em vapor automaticamente. Quando eu li isso, eu ficava... Sério? Não sei. Antes a minha mente reunir... No decorrer dessa leitura que eu tava fazendo a respeito disso, eu pensei duas alternativas. Ou seria o Rowan a fazer esse muro, só que de gelo, pra impedir a água de matar aquela galera. Ou seria Elide finalmente mostrar os poderes dela e fazer ali um muro de proteção, alguma coisa do tipo... em X-Men, a Jean Grey. Só que no caso a Jean Grey foi a Aileen mesmo. Então ali ela fez aquele muro de proteção, que a água se transformou em vapor, queimou uma galerinha ali ao redor, né, com um vapor muito quente. Mas nada que uma curandeira não curasse. E assim, eles conseguiram vencer novamente o exército de Irawan, salvar ali aquela galerinha que estava machucada, que estava do outro lado do campo, salvar aquela parte do exército que eles teria que, né, precisar mais tarde. Então, depois que todo mundo já estava recuperado, já estava as curandeiras fazendo seu trabalho ali, a Aileen e o exército, parte do exército de NL e o exército do continente sul partiu rumo ao norte, né, pelas montanhas ali, com a ajuda de um grupinho ali que mora ali ao redor dessas montanhas, que vivia em conflito com Niele, né? Então eles fizeram um acordo ali com esse povo que era chamado de Selvagem, mas eu esqueci o nome real deles, desculpa. Mas eles se reuniram ali com aquele povo e esse povo ajudou eles a passar pelas cavernas das montanhas ali, Canino Branco, se não me engano, que é esse mesmo. Então eles passaram ali pelas montanhas pra chegar em Terra 100. Falando em Terra 100, lá no norte, o pessoal que o Aedio reuniu, né, bateu no peito e falou: a gente vai pro sul, rapaz. Tava voltando de novo pro norte. Por quê? Porque deu ruim. Porque o número deles era bem inferior ao número de Vogs, né? Que estavam caminhando pra Orint. Então, o que eles tinham que fazer ali era recuar, porque eles foram atacados, eles estavam sendo massacrados pelos Vogs, e a cada vez que os Vogs enfrentavam eles, o número do exército do Aedion reduzia mais ainda. Depois de um tempo ali fugindo, tentando recuar pro norte, né, de volta para Orint, o exército de Aedio e do pessoal que estava ali com ele, que se rebelaram contra os lords de Terra 100, foram encurralados pelos Vogs, né, ali perto do rio, que eles estavam contando ali que esse rio, mas o rio não tava lá essas coisas. Então eles foram encurralados ali e foi onde Ansel recebeu a notícia de que parte do exército dela, que ela tava contando que chegaria à Terra 100, foram interrompidos ali na caminhada deles e foram mortos, assassinados pelos Vogs, que cortaram suas cabeças, colocaram nas... Como é que é o nome daquele negócio, gente? Tive que pesquisar aqui no Google, meu amigo Google, pra me saber o nome dessas coisas. Que era o quê? Catapultas. Então eles pegaram a cabeça ali da parte do exército da Ansel, colocaram nas catapultas e começaram, ó, a arremessar lá, falando: ó, a gente matou seu exército, ó, a gente não é brincadeira não. A Ansel entrou em choque ali naquele momento, na hora que viu os soldados dela ali, a cabeça deles sendo arremessadas contra o exército deles ali, né? Então, eles já estavam ali vendo que a morte chegaria.
que eles iriam morrer e que não tinha mais nada que eles pudessem fazer para impedir aquilo. Mas eles não contavam com uma coisa, que era o Rolf, que chegou ali com os seus lança-chamas, que é uma coisa que eu queria saber como que era medieval eles conseguiram fazer. Lança-chamas, tá? É uma coisa aí que a gente, né, ficava... Eu lendo aquilo, eu ficava, gente, como eles construíram isso? Na época medieval. Mas a gente aceita e segue a vida. Então ali com aqueles lança-chamas, eles conseguiram retardar ali os Valgs e buscar os exército de Terra Sem que tava ali, né? O Rolf tava com muitos barcos ali, então a galera só foi subindo pros barcos e ó, perna pra quem tem. Se você tá se perguntando como o Rolf conseguiu encontrar eles ali, foi por causa da tatuagem na mão dele, né? O que ele desejar, o que ele quiser ali, ele consegue achar o caminho por meio dessa tatuagem. Então a tatuagem levou ele até ali onde o povo precisava dele, né? Da ajuda dele e dos Marcilianos. É assim que fala, gente. Eu acho que eu tô falando errado. Mas a gente releva que precisava do povo do Rolf ali, né? Chegando em Orint, o Aegon foi rebaixado, né, da categoria general para apenas soldado por causa das decisões que ele tomou e da rebeldia que ele fez, né? Em tempos normais ele seria executado, mas ali não dava para poder perder, né, gente ali, porque, né, antes você deixar essa pessoa aqui que te desobedeceu viva e lutando pela cidade do que matar e, né, fazer falta depois. Mas os Valg se aproximavam cada vez mais da cidade. E ali junto deles E Ansel, no momento ali, ela conseguiu contar ali que foi 100 mil soldados e 4 torres de bruxa junto ali com os soldados, né? Então, aquela noite ali seria a noite de paz, tranquilidade e de despedida, né? Porque no outro dia ninguém sabia quem morreria ou quem sobreviveria àquela guerra. Então, durante toda aquela noite ali, a gente viu esse povo se encontrando, conversando, teve os seus momentos de despedida, seus momentos de redenção. Então, ali era realmente um clima de despedida, o que me lembrou muito o episódio de Game of Thrones antes da Batalha de Winterfell, né? Que foi bem naquelas vibes ali, se você acompanha Game of Thrones, né? Mas esses soldados que estavam ali reunidos em Terra Sem iriam enfrentar aqueles soldados Vogos de cabeça erguida e lutaria pelo mundo melhor, como todo mundo estava esperando e que a Aelin prometeu para todo mundo. Até então ninguém sabia se a Aelin ainda estava viva ou não. Ele só sabia que o disfarce da Lysandra tinha caído por terra, porque todo mundo descobriu que era a Lysandra que estava assumindo o corpo da Aelin. Então ninguém sabia por onde andava a Aelin. Alguns pensavam que ela tinha abandonado eles novamente. Mas eles lutariam pelas cidades deles ali, independente de quem iria governar ou não. Era a vida deles e os familiares deles que estavam ali em risco. Então, a gente chega o grande dia dessa batalha. Os soldados de Terra Sem foram espertos ali porque eles deixaram campos minados ali ao redor daquele campo de batalha, né? Porque, como eu falei, os soldados Valks tinham quatro torres de bruxa. Era 3 ou 4, mas eu acho que foi 4 mesmo. Torres de bruxa. Então, essas torres eram muito perigosas para eles. Então, eles deixaram ali pequenas armadilhas no decorrer do campo para poder impedir e destruir aquelas torres de bruxa. Nesses campos minados, nessas armadilhas, 3 dessas torres caíram e foram destruídas, mas uma só foi danificada. Ela ainda tinha conserto. Essas torres eram perigosas porque elas consistiam em que as torres de bruxa era uma grande torre revestida de espelhos de bruxa por dentro, então é um espelho mágico, onde a bruxa se sacrificava ali dentro e fazia a renúncia, né, dentro dessa torre. E com os espelhos eles conseguiriam redimensionar, atirar onde eles quisessem com os espelhos de bruxa. Então as bruxas iam caindo ali, se fazendo a renúncia, e o poder de renúncia delas ali era redicionado.
era direcionado à cidade onde eles iriam atacar. Então, por isso elas eram perigosas. Então, como os soldados de Terra Sem eram maiores que os de... Quer dizer, como os soldados Vogues eram maiores que os de Terra Sem, eles brincavam muito com os soldados de Terra Sem nesses primeiros dias de guerra. Sim, porque a guerra demorou dias. Por quê? Porque eles precisavam consertar essa torre de bruxa. Então, todo dia, quando a guerra, eles marcavam no relógio, ó, gente, a guerra vai começar meio-dia, hein? Todo mundo aos postos. E 5 horas a gente finaliza, beleza? A gente fica aí nesse meio tempo aí, brigando, e depois cada um vai pro seu canto. Era assim, bem organizada essa guerra. Então, dava a hora, todo mundo ia pro canto de batalha, se matava, né? Pau quebrava. E dava determinada hora, os restantes dos soldados Vogues que restavam ali voltavam para longe e ficavam no acampamento deles, ao longe do acampamento de Terra Sem, né? Que Terra Sem também voltava e arquitetava mais planos ali, estratégias para poder impedir os soldados Vogues. Então, por isso, e nesse esquema eles ficaram durante dias, consertando a torre e fazendo essa brincadeira com Terra Sem, porque eles tinham soldados para desperdiçar enquanto tentavam consertar essa torre. Nesse meio tempo que estava acontecendo essa guerra, lá no caminho para essa guerra estava ali o Exército do Sul, o Aniele, um pessoal que eles saíram pegando no caminho, né, uma turminha boa aí junto com a Aylin. E nesse momento a Aylin já tinha encontrado o Dorian. E os dois ali partiram para forjar o fecho juntos. E então, no meio daquela forjação de fecho ali, lá em... qual é que é o nome do lugar, gente? Em Dovier, onde a Aylin foi escravizada durante 1 ano. Foi bem simbólico essa coisa dela forjar o fecho ali. Então, no meio dessa forjação toda, a Aylin obrigou o Dorian a sair, né, dessa forjação, onde ela começou a trabalhar no forjamento, gente, eu tô adorando inventar palavras, ali do fecho com o pai de Dorian, onde a gente acaba descobrindo umas questões a respeito do pai dele. Bom, o que pega, meu povo? No meio desse processo todo ali, a Aylin foi traída pelos deuses, que nem salvaram a Helena, como ela pediu, e nem carregaram Erawan de volta para o mundo dele, né? Os deuses simplesmente mataram Helena e caminharam para o mundo pacífico e lindo deles, como se nada tivesse acontecido. Mala, que era a mãe de Helena, ela ficou triste com o que aconteceu com a filha, mas não demonstrou muita emoção. Ela apenas presenteou a Aylin uma faísquinha, um carvãozinho ali de fogo para ela, que foi tudo que ela precisava para poder sobreviver a forjar o fecho. Só que a Aylin, como ela é vingativa e sangue nos olhos, ela não iria deixar os deuses se safar disso do jeito que eles pensaram que ia se safar. Então, no meio daquele processo ali dos deuses passando para o mundo deles, a Aylin imaculou, é assim que fala, gente, imaculou o mundo deles, né? Levando demônios e fogo para aquele mundo pacífico e lindo que os deuses tinham, né? Então ela deixou eles queimar no inferno, que era o que eles mereciam depois daquilo. A Aylin conseguiu voltar, conseguiu sobreviver ao fecho, mas sem poder. O que ela tinha era aquele carvãozinho, né? De 100%, ela ficou ali com 5% de fogo, que não era lá essas coisas. Era só para ela se manter aquecida, esquentar uma água para tomar um banho. Uma coisinha assim mais leve, né, gente? Não dava nem para assar um marshmallow. Mas com poder ou sem poder, eles iriam para o Orient e eles precisavam chegar lá rápido, porque o pau tava quebrando lá tenebroso lá em cima. E lá em cima, no norte, em Terra Sem, eles conseguiram consertar a Torre de Bruxa. Foi quando as 13 chegaram, né? E foi um momento bem engraçado onde elas chegaram, porque elas chegaram para ajudar, só que o Darren não sabia disso. Então ele chegou lá xingando Manon, que não sei o que tem. A Asterinha e eu na vida rachando os bicos, vendo que ele passando aquela vergonha. Mas as 13 não chegou ele sozinha, porque em todo esse meio tempo aí, durante essas guerras e essas batalhas que Erawan
estava fazendo durante o livro, a Manon saiu reunindo as bruxas Crochan para poder se juntar ao exército de Terra-Sem. Então, as 13 mais as bruxas Crochan chegaram ali para ajudar Terra-Sem a manter aquela dívida que ela tinha com... Dívida assim de palavra, né? Que é manter a palavra dela que ela tinha com Aileen. Então ali eles chegaram para causar, destruir e ó... Isso aí, garoto. Mesmo com a ajuda das bruxas, né? Tava ali bruxa contra bruxa, as Crochan finalmente revidando as dentes de ferro. Não tava sendo fácil combater o exército de Valgs que tava caminhando ali. Porque eles já conseguiram consertar a torre de bruxa. A torre de bruxa já estava novamente sendo carregada, arrastada pelas serpentes alados pela rumo ao Orient para mirar o poder dela na cidade, né? E se aquele poder chegasse na cidade, ia destruir ali os muros e não iria ter o que impedir o exército de Valgs de entrar na cidade. Teve um momento ali dessa guerra também, dessa batalha, onde a Manon e o Abraxos foram atacados pela Isca, né? A herdeira Perna Amarela, né? Que era a grande arqui-inimiga de Manon. E esse foi um momento em que meu coração apertou, porque o Abraxos estava sendo muito machucado no processo. E mesmo ele sendo machucado ali pela outra serpente alada, que era o dobro do tamanho dele, a preocupação dele era salvar a Manon. Que ele tentava se equilibrar, tentava chegar ao chão pra Manon não cair e morrer. Ele não tava ligando pra ele. Gente, isso é muito fofo dele, sabe? A gente vê essa conexão dos dois. Então, naquele momento ali, eles começaram a Manon não tava conseguindo revidar, porque a Isca tava longe, a serpente alada era muito grande para eles, e ela tava ali montada no Abraxos, segurado com um cinto na cela. Então tava muito desesperador aquele momento ali. E o Abraxos cada vez perdendo mais sangue, sendo mais e mais machucado. Cada vez eles perdendo mais altitude, com pressa, que o Abraxos estava tentando se estabilizar ali para salvar a Manon. Foi quando como é que é o nome dela, gente? Eu esqueci o nome dela, mas a herdeira do sangue azul se rebelou contra as dentes de ferro e partiu ali mudou de lado e atacou a Isca, mas a serpente dela, onde as duas caíram no chão e morreram. Então as duas, serpente alado e Isca, mas a herdeira sangue azul ali conseguiu reunir as sangue azuis ali e mudar de lado, né? Onde elas agora passaram a trabalhar pro lado de Terra-Sem, né? Porque a Manon tocou no coraçãozinho delas ali numa reunião que a Manon invadiu. As dentes de ferro, sangue azul, passaram ali de lado e começaram, ó, pau quebrar de verdade. Então o Abraxos muito machucado e não conseguia voar. A Manon conseguiu pousar ele ali dentro da cidade de Orient, onde ela gritava pelas curandeiras e tal, e ela queria muito voltar a lutar. Só que ela, ao mesmo tempo, ela ficava não querendo abandonar o bichinho dela, mas ela tinha que ajudar a salvar aquele lugar, acabar com os Valgs. Foi quando as 12 se reuniram ali no consenso, onde elas, apenas com o olhar, elas concordaram em destruir a torre de bruxa, que estava cada vez mais próxima da cidade. Ia fazer um estrago no exército, porque essa torre de bruxa já foi usada antes, acho que lá em Anielle. E a gente já viu o poder dessa dessa torre, onde deixava nem o farelo das pessoas que eram acertadas por esse poder. Então as 12 ali entraram num consenso onde elas iriam destruir aquela torre. Então ali naquele momento, a Manon, sem entender o que estava acontecendo, as 12 trocando olhares desse jeito. A Asterin acertou um golpe na barriga no estômago da Manon, onde a Manon ficou sem ar, caiu ali. E elas, cada uma montou na sua serpente alada e todas voaram, menos a Asterin. A Asterin ficou ali e fez um único pedido para a rainha dela, para a amiga dela, para a prima dela, que foi levar o povo dela de volta para casa. Então nisso as 12
voaram rumo àquela torre de bruxa, onde elas se sacrificaram para poder destruir aquela torre. Antes do sacrifício delas, Asterin teve seu momento ali de brigar fisicamente com a matriarca Bico. As 13, não, as 12 em volta da torre, elas chamaram a renúncia, né? Se renunciaram ali, onde elas se explodiram ao redor da torre. E a torre não sobrou nem farelo. Como a torre fazia com as outras pessoas, elas fizeram com a torre. E a torre foi destruída ali, salvando muita gente naquele momento. A Manon ficou devastada vendo aquilo, mas foi um sacrifício digno e válido que eu gostei muito de ler. Que não foi aquele sacrifício que a gente ficava... Nossa, se chegasse fulano um tempo antes, um pouco antes, isso dava para ser evitado. Não, a torre de bruxa ia fazer estrago. E o sacrifício delas foi muito válido. Ó, foi triste, mas foi triste e bom ao mesmo tempo, sabe? Foi bacana ver ela se sacrificando desse jeito. O exército Vogue só cansava o exército de Terra-Sen e seus aliados. O número perdido de Vogues era, sabe, nem se comparava ao número perdido de Terra-Sen. Até porque o número dos dois em batalha era bem maior pro lado dos Vogues. Então o que eles perdiam ali não fazia nem cosquinha. Então a guerra deu uma virada quando o exército que estava acompanhando a Aelin chegou. A Aelin chegou montada ali no cervo, no veado branco, né? Que era o símbolo daquele país, símbolo de Terra-Sen. E era muito simbólico ela chegar ali montada nele. Então os ânimos dos soldados se elevaram. O povo ficou mais animado, né? Com a possibilidade deles sobreviverem àquela guerra. E quando eles pensavam... A ajuda veio quando eles precisavam. E quando eles pensavam que o jogo iria virar... O jogo virou mesmo. Só que não foi pro lado deles. Foi pro lado dos Vogues. Porque lá em cima, onde as bruxas, os Ilks... É Ilks que se fala? Aquela mistura de Vogues com metamorfo? Acho que é Ilks mesmo, alguma coisa assim. As bruxas, esses Ilks, as serpentes aladas, os Hooks, tudo lutando lá em cima. Novamente, Nesryn e Sartaq visualizou do outro lado do campo, onde ninguém estava olhando, um novo exército se aproximando. E junto com esse exército, quem liderava eles eram as duas pessoinhas que estavam para chegar, que era Erawan e Maeve. Então, novamente, o exército de Erawan duplicou de número, né? Os soldados deles ficaram maiores, o número de soldados deles ficaram maiores ainda, porque tinha esse lado aqui onde o povo tava brigando, tava guerreando, tava naquela batalha, né, pela sobrevivência. E do outro lado, onde ninguém tava olhando, tava chegando Erawan com um novo número grande de exército, né? Queria encurralar eles ali e destruir Orint e todo mundo que tava ali lutando pela cidade. Então, novamente, o pessoal ali de Terra-Sen, com os novos soldados que chegaram do continente sul e região, teve que recuar para a cidade, né, por questões de sobrevivência. Então os soldados Vogue estavam cada vez mais encurralando eles e o pessoal só voltando para a cidade, só recuando ali, tentando salvar a vida deles e tentando ao mesmo tempo montar uma estratégia ali de proteger a cidade, que seria destruída logo logo. E no meio desse processo, Aedion foi salvo pelo pai dele, que se sacrificou para dar tempo do Aedion sobreviver. O Aedion estava ali lutando no campo de batalha ali, e com certeza não conseguiria chegar a tempo no portão. Então o pai dele, o Gavriel, chegou ali, tomou a frente daquela batalha ali que o filho dele tava, dando tempo do Aedion voltar para a cidade, né? Eles tinham que manter o portão seguro ali, segurar o portão, porque os Vogues estavam quase entrando. E o pau tava quebrando arrumado. Tava assim um momento desesperador para eles ali, que eles sabiam que ia perder. Então a estratégia deles foi salvar o máximo de gente possível. Então, pelos túneis da cidade, ali no subterrâneo,
eles mandaram o povo fugir, né? Que os soldados ali iriam tentar manter ao máximo o exército, segurar o exército ali para o resto do povo conseguir fugir dali, conseguir se salvar, né? Então foi nesse momento também que Erawan e Maeve juntos estavam caminhando para a cidade, quando ali no portão Aylin interceptou os dois, né? Parou ali no meio do caminho, pedindo os dois de entrar na cidade. Os soldados Volks já estavam entrando na cidade, penetrando a cidade e destruindo tudo que eles se encontravam pela frente. Só que aqueles dois ali, aquela realeza Volk, iria ser impedida pela Aylin, de um jeito ou de outro. Aylin, ela manteve ali aquela brasa pegando fogo, né? Manteve ali a espada flamejante dela, né? Bem Azor Ahai, para poder impedir eles de conseguir chegar à cidade. Conseguir dar tempo do pessoal ali conseguir fugir da cidade pelos túneis. Mas ali no meio daquela batalha ali, né, dela tentar impedir eles ali, ela conversou muito, gente, bateu um papo assim, sabe, de 3 horas com eles ali, sabe, perguntou como é que tava a vida, esse tipo de coisa, sabe, quando você encontra gente na rua que você só pergunta, oi, tudo bem, só esperando que a pessoa responda, tudo bem, e você? Tô bem, então tchau, mas a pessoa te para e conta a vida dela inteira. Foi bem isso que aconteceu. A Aylin, Maeve e Erawan tava ali batendo aquele papo, que não sei o que tem. Quando a Aylin falou pra ele que se ele entrasse ali, ele morreria. Né? Que aquilo ali era uma armadilha pra ele, que ali dentro da cidade estava cheio de curandeiros. E que a curandeira que ele mais temia tava ali dentro também esperando por ele. Que era a Irene, nossa Irene Towers, agora a Irene Westphal. Só que o que ela não contava era que essa ameaça que ela fez, que pra ela não era verdade, acabou se tornando verdadeira. Porque Irene, Elaide, Lissandra e Dorian se juntaram para fazer um plano, uma armadilha contra Erawan. Então eles foram para a torre mais alta ali da cidade, onde, por meio do poder da Irene, eles atraíram o Erawan para lá para cima, como a luz atrai as moscas. Gente, eu tô bem filosófico hoje. Então, ali nesse processo deles atraindo o Erawan realmente caiu nessa armadilha e foi atrás. Só que o que ele não contava realmente era que era uma armadilha pronta e arrumada ali para eles. Então, no meio daquela armadilha, a Irene, que ele pensava ser Irene, se transformou em Dorian. E Irene, de verdade, chegou ali montada ou algo do tipo, como é que é o nome da dungeon? Da Lissandra. Então a Irene reuniu todo o poder que ela continha para poder jogar no Erawan. Erawan, lógico, falou as verdades ali, contou como ele e os irmãos dele conseguiram atravessar para aqueles mundos, passar pelos mundos e forjar aquelas pedrinhas que eram as chaves desses mundos, né? De um portal ali. Depois desse papo todo aí, a gente viu ele morrer de medo de Lissandra. De Lissandra não, lá ia falar todo mundo, mas não tô acertando o nome. Da Irene. Porque a Irene reuniu todo o poder dela ali e jogou contra ele. E ele não conseguia revidar, porque a Irene é muito poderosa. E ela é uma curandeira. A curandeira, ela espelha, exorciza aqueles bichos que estavam ali dentro. Então, no meio daquele processo todo, ela consegue derrotar Erawan, né, com os poderes de cura dela, onde ela derrete, destrói, consome todo aquele Valga que estava dentro daquele corpo ali, que era o de Erawan. Então, depois que ela conseguiu exterminar aquele verme ali dentro, que era Erawan, o corpo dele foi se deteriorando, foi se decompondo até virar pó. Então lá embaixo, onde Maeve estava enfrentando a Aylin, ela sabia a verdade que a Aylin estava guardando, que ela não tinha mais poderes. A Maeve sabia disso porque Maeve é
muito poderosa. Então, no meio daquele processo todo ali, as duas começam a se enfrentar. E os soldados da Eileen, né, que são o pessoal que fez o juramento de sangue da Eileen, chegou ali, que era quem? Lorca, Ferris e Howard, para ajudar a rainha deles. Só que, meu povo, é o que pega. A Maeve, ela tinha um poderzinho ali guardado pra essa turma. Que ela conseguiu penetrar na mente deles. Conseguiu adentrar naquelas mentes e bagunçar muito o cérebro daquela galerinha. Ela entrou ali e cada um teve ali o seu medo tomando vida, o seu pesadelo tomando forma, e cada um viu aquilo que desejava não ver. Howard viu a esposa morta dele jogando várias verdades na cara dele. O Ferris viu o irmão dele morrer várias vezes na frente dele. E também jogar umas verdades na cara dele. Verdades, né, meu povo? E Lorcan viu o que pra mim foi o mais bobo, mas pra ele foi o pesadelo dele. Que foi a Elaide recusando ele, né? Falando, ó, não te quero, tá? Segue sua vida aí porque você é um merda. Então, enquanto esses três estavam ali vivenciando seus pesadelos, a Eileen tava ali tentando chamar eles de volta, né? A brasinha que ela tinha, ela tava uns pitalecos de fogo neles ali, queimando eles para atrair eles de volta. Enquanto o Maeve ali fazia o que quisesse, né? Brigava com ela, o pau quebrava. Até que finalmente esses dois, né, Lorcan e Howard, conseguiu voltar daquele transe e dar ali uma surprise na Maeve. Mas o último que conseguiu sair desse transe, que era Ferris, ele voltou já, ó, determinado, porque a espada flamejante da Eileen que tava ali perto, ele pegou e, ó, fincou nas costas de Maeve. Maeve, que tava ali sendo consumida pelo aquele fogo, ela tava num desespero tenebroso. Sabe quando você vai pescar? Você cava um buraquinho pra pegar uma minhoca, você puxa a minhoca começa a sambar no chão. Foi desse jeito que a Maeve tava, meu povo. A Maeve tava ali, ela pedia, implorava pra Eileen acabar com aquela dor, pra parar de queimar ela daquele jeito. Só que essa negociação não tava dando certo, porque a Eileen não iria negociar com ela. A Eileen tava com um anel de anti-Vogue que a Elaide tinha dado pra ela, um presente pra ela há um tempo atrás. Então ela tava com esse anel que matava os Vogues dentro das pessoas. Então quando ela colocou esse anel no dedo da Maeve, aí que a Maeve foi mais consumida ainda. Aí que a Maeve foi mais sendo destruída mais e mais por dentro, de dentro pra fora. Então ali, naquele momento a gente viu acontecer com a Maeve o que aconteceu com o Erawan. Ela foi sendo destruída, só que Erawan meio que entrou num certo momento ali de decomposição. A Maeve, ela foi sendo queimada de dentro pra fora, né? Até virar cinzas também. Se não me engano, ela virou cinzas. Não, acho que a Eileen ainda cortou a cabeça dela. Mas o importante é que ela morreu. E consequência da morte do rei Erawan, os soldados deles contaminados pelos Vogues. Os Vogues que estavam ali dentro foram exilados também. Foram destruídos dentro daquelas pessoas. Então a gente viu aquele monte de corpos caindo. Se você assistiu The Vampire Diaries e Game of Thrones, você sabe que nesses dois universos, se você matar o líder deles, né, aqueles que transformou eles, o resto da galera tudo morre no processo. Então foi desse jeito que aconteceu. Os Vogues dentro das pessoas morreram. Então as pessoas ali entraram num certo coma, né, onde as curandeiras iriam ali ajudar eles a voltar, né, e iria curar eles depois daquela infecção que seria os Vogues. Então, finalmente, os Vogues estavam destruídos. A Grande Guerra já estava ali no seu final. As bruxas que sobreviveram ali, que eram de contra, fugiram.
E o resto dos Volkswoods morreram. Então, acabando essa guerra, cada um ali voltou para o seu país, voltou para o seu lugar, para sua casa. O Dorian mais o Shaw teve uma despedida muito bonitinha ali com a Eileen. Foi um momento muito tocante no livro, que eu chorei de verdade. Então, Dorian e Shaw voltaram para Darlan para reconstruir a cidade deles. O pessoal do sul voltaram para o continente deles, deixando alguns montadores de hooks ali para treinar a próxima geração de serpentes aladas, porque eles acharam ali uns ovos de serpentes aladas, então eles queriam treinar as próximas gerações de serpentes aladas, então eles ficaram ali. Ansel e Manon entraram num acordo ali para dividir o deserto, né? Que as bruxas finalmente voltariam para o seu lar, né? Que exército não, os desertos voltaram a florescer depois dessa guerra. Então, elas reinariam ali cada um no seu canto, né? Dividindo ali o deserto. E a Eileen finalmente em casa, né? Na casa dela depois de 10 anos. Ela finalmente pôde entrar na casa dela. Finalmente pôde ver a cidade, o castelo que ela cresceu. Então foi um momento muito bonito. E ela agora trabalha para reconstruir essa casa, esse lar dela, junto com sua nova corte. Então, essa foi a grande guerra dessa série de livros, né? A guerra final. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa guerra. Se você esperava mais, se você se contentou com o que teve. Eu só esperava um pouco mais de morte, mas eu gostei muito do desfecho e do processo que levou essa guerra, né? Então, diz aqui nos comentários também sugestões de vídeos que vocês queiram que eu faça sobre esse tema de Trono de Vidro. Então, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Obrigado por assistir o vídeo. Beijo. Tchau, gente.